Pastor Roberto, prazer recebê-lo. Essa elegância que lhe é peculiar, né? E que a palavra de Deus no coração, né? Vamos orar para o pastor Roberto e vamos orar pelas nossas vidas também. Não precisa levantar não, pode ficar sentados nesse momento, só estenda a sua mão para cá e vamos orar mais uma vez. Deus, aqui está o teu servo, ó Pai. O Senhor é vaso do Senhor, é instrumento que o Senhor tem usado na tua obra, ó Pai, e nos abençoa através da vida dele. Nós te pedimos nesta manhã que a palavra, meu Deus, possa ser gravada nos nossos corações. Queremos sim, ó Deus, estar receptivos, os nossos ouvidos juntamente com o nosso coração, possamos estar numa mesma sintonia, ó Pai. Obrigado nesse instante. Usa o teu servo, ó Pai, como o Senhor tem sempre usado, em nome de Jesus. Amém. Tipos da ressurreição. Irmãos, antes de entrarmos aqui nos textos e em suas respectivas análises, eu gostaria de fazer um esclarecimento. A salvação em si, ela é graciosa, ela é fantástica. A salvação em si é uma dádiva de Deus para todos nós. Agora, uma coisa é desfrutarmos desta salvação sem o conhecimento da palavra. Outra coisa é desfrutarmos desta gloriosa salvação com o conhecimento da palavra. Jesus disse: errais por não e nem. Então existem alguns grupos, existem grupos diferenciados em relação a isto. O primeiro grupo não conhece nem escritura e nem poder. O segundo grupo conhece apenas poder, mas não conhece a escritura. O terceiro grupo conhece a escritura, mas não conhece poder. Nós temos que conhecer os dois, escritura e poder. Amém? Então é importante o estudo teológico. Por que é que eu estou fazendo esta colocação prefacialmente? Porque pelo menos 3 pessoas me disseram que estão encontrando dificuldades para entenderem os textos alusivos de cada lição desta revista em particular. Irmãos, isto aqui é teologia bíblica. E os ministrantes estão aptos a ensinar, preparadíssimos. Hoje, por exemplo, nós vamos entrar na tipologia da ressurreição. Toda esta revista aqui, ela está ligada intrinsecamente à hermenêutica bíblica. Pastor, o que é hermenêutica? É a arte de interpretar textos sagrados. Compreende a exegese bíblica, a interpretação bíblica. E a Bíblia tem 3 linguagens: a linguagem literal, a simbólica e a figurada. Dentro da estrutura da hermenêutica, nós vamos conhecer as figuras de retórica, ou figuras de linguagem. Você vê isso também no estudo secular. E na Bíblia não é diferente. Então nós aprendemos nessa estrutura o que é símile, o que é metonímia, o que é metáfora, o que é sinédoque, o que é prosopopeia, antropomorfismo, o que é alegoria, enigma, parábolas, símbolos e tipos da Bíblia Sagrada. Então é importante que você entenda isto. Toda esta revista está ligada intrinsecamente ao estudo da hermenêutica bíblica. Agora veja mais uma coisa interessante. Existem tipos de Cristo que são humanos. Por exemplo, José, um tipo humano de Cristo. Abel, Melquisedeque, Boaz, Davi, Moisés, Jonas, tipos humanos de Cristo, veremos ainda nesta revista. E existem tipos não humanos, como por exemplo, a luz, a arca de Noé,
Interessante isso. O cordeiro do Moriá, o cordeiro pascual, ainda a serpente de metal, a rocha de Horebe, são tipos não humanos de Cristo Jesus. Aí você me questionaria, pastor, mas o que é um tipo? Preste bem atenção. Tipo é alguma pessoa, coisa ou cerimônia que se refere a eventos futuros. Então a tipologia, ela está enraizada nas páginas do Velho Testamento e apontam para o futuro, numa realidade neotestamentária. O cumprimento de um tipo é chamado de antítipo, não confunda com antitipo, perfeito? Eu vou tentar exemplificar isso aqui, porque algumas pessoas me questionaram. Vejam, José é um tipo de Cristo. Como, pastor? José foi odiado por seus irmãos, mas os perdoou. Então ele tipifica Cristo que perdoou os pecadores. Amém? José, um tipo, Cristo, o antítipo, o cumprimento deste tipo. Quantos entenderam? Pode dizer amém? Muito bem. Então vamos lá. Tipos da ressurreição. Lição de número 3. Meus amados irmãos, a palavra ressurreição vem do grego anástasis. E ela, na sua essência, resume o ato mais fantástico registrado nos anais da Bíblia Sagrada. Aliás, é bom que nós saibamos que a Bíblia é um livro de milagres. Em todas as páginas da Bíblia Sagrada exala a fragrância de atos miraculosos da parte de Deus. E o maior desses milagres registrados na Bíblia Sagrada é, indiscutivelmente, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é interessante, preciso daquela pessoa que vai ler para mim, pastor, está preparado? Ah, pastor Roberto, meu xará. É que Paulo, ele fundamenta a nossa salvação quando passamos a crer em Jesus e também passamos a aceitar a ressurreição de Cristo. Vamos ver isso? Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, inegavelmente, o maior milagre de toda a Bíblia Sagrada é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, a ressurreição de Cristo também foi tipificada no passado. Não apenas a pessoa de Cristo foi tipificada, mas também o ato da sua ressurreição. E é o que nos remete a essa maravilhosa lição de número 3, neste domingo que Deus nos presenteia. Então vamos conhecer tipos da ressurreição de Cristo. Na minha revista é página 23, eu não sei na vossa. O primeiro tipo, a Arca de Noé. Eu gostaria que nós fizéssemos uma boa leitura nesta manhã para compreendermos. Gênesis 6, versículos 13 a 22. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que eu farei perecer junto com a terra. Faze uma arca das tábuas de ciprestes, e nelas fará compartimento, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste 22. modo as farás de 300 côvados, e será o comprimento de 50, e a largura e a altura de 30. E farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, e farás pavimento na arca, um embaixo,
um segundo e um terceiro, porque estou para derramar água em um dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para a conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta contigo, e ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ótima leitura. Aliás, que voz radiofônica. FM estéreo. Catedral da Família, falando o seu coração. Parabéns. Irmãos, por conta da corrupção do gênero humano, Deus determinou a Noé que fizesse uma arca. Olhem, vamos interagir? Você é bom em matemática, eu sei disso. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 20 côvados de altura. Em média, um côvado correspondia a 45 centímetros. Ache aí e no final, mostre-me o tamanho, ou seja, o comprimento da arca, sua largura e, em tese, sua altura. O côvado judaico correspondia a 45 centímetros. Eu vou novamente dizer, aliás, vamos interagir. Qual seria o comprimento da arca? 300 côvados. O que é o côvado? É a medida do antebraço. Em média, 45 centímetros. A largura seria de 50 côvados. E a altura de 30 côvados. Ok? E você vai achar aí a estrutura da arca. E Deus, portanto, determinou a Noé que ali abrigasse a toda a sua família. Toda a sua família. E também o reino animal acasaladamente. E que levasse muito mantimento, obviamente, para ele e também para os animais. É óbvio. E, meus amados irmãos, o dilúvio aconteceu. Noé, o pregador da justiça, foi simplesmente vítima do deboche das pessoas que viviam naquela época, porém ele creu na determinação do Senhor e confeccionou a arca com material orientado por Deus, betumando-a por fora e por dentro, impermeabilizando a arca. E quando o dilúvio chegou, Noé, a sua família e o reino animal que ali estava representado, todos foram salvos. Agora preste bem atenção. Vamos ver por quantos dias choveu? Olha o que a Bíblia diz. Gênesis, capítulo 7, versos 17, 18 e o 24. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. 24. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Quantos dias durou o período chuvoso? 40 dias. Porém, as águas prevaleceram na terra por 150 dias. São 5 meses. Este período tipifica a morte de Cristo. A arca tipifica Cristo, ok? Que acolheu Noé e sua família. A arca sobre as águas do dilúvio aponta, portanto, para a morte de Cristo Jesus. Porém, a arca repousou no Monte Ararat.
O Monte Ararat fica hoje na Armênia. É chamado de Montanha de Noé, ou Montanha do Sofrimento. Vejamos, Gênesis 8, versículo 4, inicialmente. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Muito bem. Então, depois de 150 dias de muita água, quando a água estava acumulada, resultante, portanto, do dilúvio, a arca repousou no Monte Ararat. Mas vejam como a tipologia se completa. A arca repousou no Ararat e após as águas minguarem, diminuírem, Noé saiu da arca, tipificando a restauração ou ressurreição de Cristo Jesus. Gênesis 8, versículos 13 a 20. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E os 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, e os teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, e toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que promovem a terra e sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Olhem como isso aqui é lindo. Aliás, a tipologia é extremamente envolvente. Agora você precisa refletir sobre ela. As águas prevaleceram durante 5 meses, 150 dias, ok? Apontando para a morte de Cristo. A arca sobre o Monte Ararat prevaleceu no seu tempo por 7 meses. Olhem que coisa linda. 7, o número da perfeição. Perfeito só um, que é o Senhor Jesus. Os 7 meses sobre o Monte Ararat, até que as águas secassem, fala da perfeição, da ressurreição de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Noé saiu da arca e iniciou um novo ciclo de vida. É isto que Cristo propôs a cada um de nós. Com a sua ressurreição, temos a oportunidade de termos uma vida diferenciada. Bendito seja Deus. Então, o primeiro tipo da ressurreição de Cristo é a arca de Noé. Segundo, o molho com os frutos das primícias. Vamos ler? Levítico capítulo 23, versículos 10 e 11. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias das vossas messes ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá, e no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Ok, preste bem atenção. O molho com os frutos das primícias apontam tipologicamente para a ressurreição de Cristo. Deus determinou que os hebreus, quando ocupassem sua terra e quando promovessem o plantio e obviamente a colheita daquilo que haveriam de ali cultivar, principalmente o trigo, eles deveriam trazer as primícias da colheita e apresentarem ao sacerdote. Isso é tipologia e é belo. Pegariam molho do produto da colheita, trariam o sacerdote,
E o sacerdote deveria apresentar aquele molho na presença de Deus quando? Um dia depois do sábado. Portanto, no domingo, o primeiro dia da semana. O molho deveria ser simplesmente movimentado para frente e para trás, correto? Um dia após o sábado. O molho tipologicamente aponta para a ressurreição de Cristo, que ocorreu um dia após o sábado, ou seja, no domingo, o primeiro dia da semana. Quem pode, diga amém por isto nesta manhã. Muito bem, na sequência, a vara de Arão que floresceu. Isso aqui é fantástico, irmãos. Vamos ler Números, capítulo 17, versículos 1 até o 8. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, uma pela casa de cada pai, de todos os príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões, e escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho onde eu vos encontrei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá, e assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. E falou Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhes deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Até o 6, pastor? Até o 8. Até o 8. E Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. E no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Davi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Muito bem, olhem bem para mim, por favor. A terceira tipologia acerca da ressurreição de Cristo é a vara de amêndoa de Arão que floresceu. Irmãos, se há algo que estigmatizou o povo hebreu durante sua trajetória no deserto, foi a murmuração. Murmuradores já passaram no cenário mundial, e muitos murmuradores ainda teremos que conviver com os tais. Agora, aos murmuradores há sempre um juízo da parte de Deus que os aguarda, e a confirmação do Senhor sobre o ministério daqueles que lideram a sua obra. Num dos capítulos mais marcantes da história dos hebreus, houve uma grande murmuração contra a liderança de Arão, que era irmão de Moisés, e Deus mesmo chamou para si a responsabilidade de equacionar aquele problema. O que Deus então fez? Disse Moisés: diga ao povo que, de acordo com os pais, os príncipes de cada tribo, tragam 12 varas, e põe o nome do príncipe, ou seja, de cada tribo, sobre aquela vara. Mas na vara que seria de Levi, coloque o nome de Arão. Deus estava tratando com o povo e iria exaltar o ministério de Arão. Tragam essas 12 varas e levem diante da tenda da congregação e do arca do concerto, e eu florescerei a vara ou bordão, como diz a tradução do pastor Roberto, daquele que eu estiver aprovando. Então, de acordo com os príncipes, com os pais, de acordo com as tribos de Israel, as 12 varas foram levadas para a tenda da congregação, diante da arca do concerto. E, meus amados irmãos, a vara de Levi trazia sobre si o nome Arão. Mas a vara de Arão era uma amendoeira. A palavra amendoeira vem do hebraico shaquet, e quer dizer velar, despertar, estar atento. A amendoeira era uma árvore nobre,
Ela era a primeira a florescer na primavera. Por isso que ela foi rotulada como arauto da primavera. Ela crescia no máximo 6,5 metros de altura. Era muito comum no Líbano, no sopé do Monte Hermon, em toda a Palestina. A amendoeira intrinsecamente estava vinculada ao povo hebreu. Nos braços do candelabro de ouro que ficava na tenda da congregação, ou seja, no tabernáculo, haviam desenhos de flores de amendoeira. Agora, a amendoeira produzia 2 tipos de frutos. Uma amendoeira produzia frutos doces, aí as suas flores eram rosas. Outra amendoeira produzia amêndoas amargas, aí o fruto era branco. Mas todas mereciam um grande destaque. José, ele presenteou os dignatários do Egito com amendoeiras. Então a amendoeira tem uma relação intrínseca com o povo hebreu. Eu quero que você desperte para isto. Jeremias viu uma vara de amendoeiras. Vamos ver? Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? E respondi: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, quando Deus chamou Jeremias, disse: o que é que você vê? Disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: você viu bem, porque eu velo por cumprir a minha palavra. Eu quero que você me entenda nesta manhã que há uma vara de amendoeira nas nossas vidas também, porque Deus vela por cumprir a sua palavra na minha, na tua, nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então houve aquele ritual fantástico. 12 varas foram entregues a Moisés. Moisés entrou na tenda da congregação e chegou diante da arca do concerto e colocou ali as 12 varas, mas extremamente secas, sem vida alguma. Todas estavam na mesma situação. Mas no dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda da congregação, para a surpresa do grande líder, legislador e estadista, escritor e poeta dos hebreus, ele olhou as varas que ali estavam, e a vara de amendoeira, diz a Bíblia, que havia brotado, tinha flores e os frutos estavam maduros. Louvado seja Deus. Isto é fantástico, porque o ciclo de produção da amendoeira havia se findado. Não era naquela época comum uma amendoeira brotar, mas quando Deus age, Deus faz dar fruto fora da temporada. Bendito seja o nome do Senhor. Com isso, Deus estava dizendo que Ele estava aprovando o ministério de Arão. A vara de amendoeira de Arão, ela brotou. Eu quero falar para ti nesta manhã: Deus está confirmando o que você faz para o seu reino. Você que trabalha em qualquer departamento da igreja, você que tem levado o nome da igreja Catedral da Família por onde você passa, você que tem compromisso com o reino, de extensão desta causa maravilhosa, não esmoreça. Se alguém murmurar contra ti, se alguém disser que você não é um líder em potencial, diga: meu irmão, eu tenho uma vara de amendoeira que vai brotar, Deus vai me exaltar, e Deus vai confirmar a minha chamada. Louvado seja Deus. Existem muitos que murmuram, existem muitos que não acreditam no nosso potencial, mas estes ainda nos verão banqueteando na presença de Deus e verão a vara de amendoeira florescendo, brotando e frutificando. Louvado seja Deus. Porém, tipologicamente, a vara de amendoeira com o nome de Arão que brotou, tipifica a ressurreição de Cristo. Cristo Jesus, tal qual a vara de amendoeira, reviveu, ressuscitou dentre os mortos. 4, vamos lá.
a purificação do leproso. Leiamos antes, Levítico 20, capítulo 13, versículos 44 a 46. É leproso aquele homem, e está imundo, o sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, e cobrirá o bigode, e clamará: imundo, imundo. Irmãos, a lepra era extremamente temida no Velho Testamento, porque além das mutilações que ela promovia na pessoa que dela sofria, a pessoa sofria com as leis de isolamento. O leproso era persona non grata no arraial. O leproso, ele deveria ser banido do arraial, da sociedade de uma forma geral. Era um conceito que eles tinham, certo ou errado, era o conceito dos hebreus. E por determinação de Deus, isto se cumpria. Quando uma pessoa era vitimada pela lepra, e isto era confirmado pelo sacerdote, simplesmente a pessoa deveria sair do arraial e ir para uma casa isolada. As suas roupas deveriam ser queimadas, e a pessoa deveria gritar: imundo sou, imundo sou. Era uma situação de total humilhação. Mas não eram apenas os pobres que sofriam de lepra, não. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós encontramos um general que não era hebreu, mas que sofreu de lepra. Como se chamava? Naamã. Houve um rei de Judá que um dia entrou no santuário e tentou queimar incenso, que era uma atividade restrita ao corpo sacerdotal. Ele chamava-se Uzias. E um profeta de muita idade, chamado Azarias, interpôs entre ele e o altar do Senhor e disse: você não pode queimar incenso. E 80 sacerdotes estavam ali respaldando as ações do seu líder. Mas o rei se indignou e disse: eu vou queimar incenso ao Senhor, sim. Aí a lepra brotou na sua testa. Ele foi banido do arraial, foi morar numa casa separada, onde morreu. A palavra lepra no hebraico é sarat, e quer dizer como se fosse assim algo como perturbação, algo que trazia inquietação entre as pessoas. E portanto o leproso era banido da sociedade, por isso ela era muito temida. Em 1873, o norueguês Armauer Hansen detectou o bacilo Mycobacterium leprae, que passou a ser chamado de bacilo de Hansen, que promove a lepra. Por isso nós não falamos comumente hoje mais lepra, mas sim hanseníase, promovida pelo bacilo de Hansen. Agora, quando o leproso fora banido do arraial, periodicamente ele poderia se apresentar ao sacerdote. Havia um acordo, o sacerdote saía da estrutura da tenda da congregação, ia até a porta da entrada do arraial e olhava, analisava a vida do leproso e verificava se ele tinha recebido melhorias ou então se estivesse completamente curado. Periodicamente isto era feito. Sabe o que isto quer dizer? Que Deus sempre dá novas oportunidades às pessoas, já que a lepra é um símbolo do pecado. Quando então o leproso reconhecia que estava de fato curado, ele se enchia de ânimo e aí convocava os amigos para cumprirem com ele um ritual, e o sacerdote era convocado para presidir aquela cerimônia que era muito linda e tipifica a ressurreição de Cristo. Vamos ler na Bíblia? Levítico, capítulo 14, versículos 1 a 7. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Ok. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e este sairá fora do arraial, e o examinará,
E se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo de carmesim e isopo. E mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro e sobre as águas correntes. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo de carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, e aspergirá 7 vezes, e então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Amém. Então preste bem atenção. Aí o leproso dizia: estou curado, e comemorava, mas tinha que haver uma confirmação do sacerdote. Aí os amigos do leproso, que lição bela, ele ficava isolado numa casa, no claustro, mas os bons amigos não o abandonavam. Isto serve como lição para nós: chorai com os que choram. Nós precisamos de ideias igualitárias, comunitárias. Eu posso participar de todos os trabalhos da igreja, de tudo que é oferecido aqui pela gestão do nosso pastor, da nossa pastora, mas se eu me esquecer do meu irmão, eu anulo tudo que eu fiz. Eu pratico uma mera religiosidade, eu estou inserido numa mera confraria religiosa. Mas quando eu tenho amor pelo meu próximo, quando eu não me esqueço daquele que chora, aí eu sou cristão com autenticidade. Bendito seja Deus. Portanto, os amigos do leproso cumpriam o ritual com ele. O que faziam? Pegavam 2 aves. Que tipo de aves? Olhem, acreditem, pardais, poderiam ser, rolinhas, ou 2 pombas, e levavam para o sacerdote. O sacerdote então recebia o leproso na entrada do arraial, pegava as 2 aves, olhem só que coisa linda, pegava uma ave e a matava dentro de um vaso de barro, sobre águas correntes. Aí o sacerdote pegava a outra ave viva e molhava no sangue da ave morta. Preste bem atenção e veja como isso aqui é lindo. Aí o sacerdote pegava uma haste de cedro. O cedro era madeira altaneira, símbolo da arrogância, da soberba humana. Era uma haste com 45 centímetros de cedro. Olhem só. Na sequência, o sacerdote pegava isopo. O que é isopo, pastor? Um arbusto que crescia nas frestas dos muros. Coisa banal, sem valor. Ninguém queria ter um isopo em casa. Era uma flor aromática, até com uma fragrância agradável, mas não era colhida pelas donas de casa. Não era levado para adornar ou então embelezar a residência ou então o santuário. Mas o isopo tinha um valor, conseguia absorver o líquido. O isopo fala de coisa humilde, sem valor para os homens, mas que pode ter uma utilidade para Deus. E por último, o sacerdote pegava um fio de carmesim. Olhem só, carmesim era uma cor avermelhada. Esta tinta era tirada de um inseto chamado quermes, e só a fêmea produzia esta cor, esta tinta. Pegava o fio e simplesmente tingia de cor avermelhada. Aí pegava o isopo, amarrava, olha só, punha na ponta da haste de cedro, certo? Olha, na ponta do cedro. Pegava o fio de carmesim e amarrava o isopo para que simplesmente o sangue da ave morta pudesse ser aspergido sobre o leproso. Então havia o cedro, que fala da arrogância do homem, da sua prepotência, mas na ponta do cedro o isopo, que aponta para a sua humilhação. Isso quer dizer que Deus trata com os soberbos, mas quando há um sinal de humilhação, que é o isopo.
Isto quer dizer que Deus pode equacionar as coisas quando o cedro, que fala de arrogância, é envolto pelo hisopo, que fala de humildade, e depois amarrado por um fio de carmesim, que aponta para o sangue de Jesus, que perdoa os nossos pecados e transforma as nossas vidas. Aí o sacerdote pegava o sangue, molhando-a naquele hisopo com a haste de cedro, e aspergia 7 vezes sobre o leproso, 7 vezes. Olha só, molhava lá, aspergia, molhava lá, aspergia. E depois das 7 aspersões, o que fazia o sacerdote? Pegava a ave viva, molhada no sangue da ave morta, e a soltava. Aí o leproso então deveria se lavar, olhem só, trocar as suas vestes e rapar todo o pelo do corpo. E por 7 dias não podia entrar na sua casa, ficava do lado de fora. Mas depois de 7 dias, ele rapava o pelo do corpo novamente, tomava um sangue e era readmitido ali, tomava o banho, e era readmitido no convívio social com os hebreus. Aí ele era declarado limpo conforme a lei mosaica. Aquela ave, meus amados irmãos, que morreu, tipifica a morte de Cristo por nós pecadores. Aquela ave suja de sangue que foi solta e voou, aponta para a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero que você adore o nome de Jesus nesta manhã, porque Ele morreu, mas ressuscitou por nós pecadores. Eu vou ter que acelerar, tenho 20 minutos para terminar. As pedras colocadas na margem do Jordão. Só que é fantástico também. Olhem, o rio Jordão é chamado de Rio de Dan, o rio que desce. Ele nasce no sopé do Monte Hermon. Ele é formado por 4 fontes: Asbane, Ledã, Banias, e junta-se ao Bareite. O Jordão tem 252 quilômetros de extensão, tem de 1 a 5 metros de profundidade e de 11 a 60 metros de largura. O Jordão é o rio mais importante do povo judeu. Quando Moisés morreu, os hebreus prantearam-no por 30 dias nas campinas de Moabe. Deuteronômio capítulo 34, versículo 8. E na sequência, Deus convocou a Josué, que era general do exército de Israel, e lhe deu a missão de substituir no comando dos hebreus a Moisés. E Deus determinou a Josué que primeiro limpasse a terra de Canaã, ocupada por 7 nações cananeias. Uma missão árdua, séria. E depois de fazer uma sepsia na terra, deveria inserir ali o povo hebreu, para que este povo ocupasse a terra como promessa. Josué era um grande estrategista de guerra. O que ele fez? No capítulo 2 do seu livro, ele mandou espias analisarem a cidade de Jericó. Jericó era a cidade de fortaleza. Jericó tinha 2 muros, ambos com 10 metros de altura. O primeiro com 2 de largura, o segundo com 4 de largura. Ali em Jericó, os espias foram acolhidos por uma prostituta chamada Raabe, em cuja casa também havia um estabelecimento comercial funcionando como se fosse uma pensão para os peregrinos. Os espias fizeram então anotações e depois retornaram com a ajuda de Raabe até Sitim, onde Josué estava acampado. Passaram-lhe o relatório: a cidade é grande e é poderosa e bem guarnecida. Ora, Josué sabia muito bem que se vencesse a Jericó, venceria todos os outros percalços, eliminaria todos e cumpriria a vontade do Senhor. No capítulo 3 do seu livro, Deus estava no comando e diz: atravessa o Jordão. Eles estavam em Sitim e deveriam partir para Gilgal. Era o primeiro teste, atravessar o Jordão. A travessia do Jordão aponta para a morte de Cristo. Naquela região onde eles atravessaram o Jordão formava uma ribanceira muito alta, havia um paredão de 12 metros de altura. Era época de enchente, humanamente falando, era impossível o povo atravessar ali o Jordão, dentro daquele trecho.
mas com Deus na frente, nós atravessamos o Jordão, o Mar Vermelho e tudo que vier na nossa frente, em nome de Jesus. Josué então seguiu a vontade soberana de Deus, e nos diz a Bíblia Sagrada, que simplesmente quando Deus ordenou que os sacerdotes colocassem os pés nas águas do Jordão, as águas iriam se fender, e isto aconteceu. As águas se fenderam, houve a formação de um paredão d'água, e o restante seguiu para o mar do Sal, que é o Mar Morto, e os sacerdotes ficaram ali no meio, e o povo atravessou o Jordão a seco. E ali Josué fez um memorial, pegou 12 pedras e colocou-as no meio do rio. E quando atravessaram o Jordão totalmente, ele ordenou que 12 homens pegassem 12 pedras e fizessem um novo memorial lá em Gilgal, onde eles iriam passar a noite. A travessia do Jordão aponta para a morte de Cristo. A vida do outro lado fala sobre a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E se Cristo ressuscitou, nós haveremos de ser mais do que vencedores com Ele. Bendito seja Deus. Muito bem, depois de 3 dias e 3 noites, é uma outra tipologia aqui apresentada. Irmãos, eu tenho que ser breve. Olhem, essa expressão diz respeito pelo menos a 2 pontos importantes. Primeiro, diz respeito a Jonas, um dos profetas menores do Velho Testamento. Deus ordenou a Jonas que fosse pregar a Nínive. Nínive era uma cidade muito populosa, 120 mil habitantes, extensa. Jonas 3:3, caminho de 3 dias, 100 quilômetros de extensão. Uma cidade muito imponente, uma biblioteca com 25 mil textos, uma cidade murada com 2 muros, o primeiro com 13 quilômetros de extensão, por 30 metros e meio de altura. O segundo muro, 96 quilômetros de extensão, 30 metros e meio de altura. 150 torres protegiam Nínive. 3 carruagens poderiam paralelamente andar sobre as muralhas de Nínive. Agora, os ninivitas eram cruelíssimos. Sabe o que eles faziam em época de guerra? Pegavam um prisioneiro e arrancavam a sua pele totalmente, estando mesmo ainda vivo. Pegavam uma lança quente e vazavam os olhos do prisioneiro capturado. Cortavam o nariz, as mãos e os pés, e depois cortavam a cabeça do prisioneiro e formavam uma pirâmide e ateavam fogo. Eles eram cruéis, e Deus mandou Jonas pregar a este povo. Você teria coragem? Jonas disse para lá: eu não vou. Eu posso até fazer a obra, mas eu vejo uma ameaça lá. Ele seguiu para Jope, a 50 quilômetros de Jerusalém. Ali chegou no porto, se informou, havia um navio que seguiria para Tarsis, na Espanha. Diz a Bíblia que ele pagou a passagem. Ele era honesto, mas se acovardou em cumprir a vontade do Senhor. Muitos hoje estão sofrendo da síndrome de Nínive. Avistam só os perigos e não querem pregar o Evangelho. Quantos estão sofrendo desta síndrome? E o que aconteceu, diz a Bíblia, que Jonas pegou aquele navio, e em alto mar Deus mandou uma grande tempestade, e enquanto os marinheiros que eram fenícios gritavam aos seus deuses, porque eles tinham deuses no plural, diz a Bíblia que Jonas dormia no porão. A Septuaginta diz: dormia e roncava. Vai ser tranquilo em outro lugar. O navio prestes a se desfazer, a se desmanchar, e ele dormindo e roncando no porão. Aí o capitão desceu até o navio, depois de uma denúncia, e perguntou a ele: o que é que você está fazendo aqui? Por que é que você não clama ao seu Deus, para que ele se apiede de nós e cesse essa tempestade? Então Jonas saiu para o lado de fora, e os marinheiros lançaram sortes, e a sorte recaiu sobre Jonas. Quem és tu? De onde tu vens? Quem é o teu Deus? Ele, acuado, disse: eu sou hebreu, e eu corro da presença do meu Deus. Me lance às águas e a tempestade cessará. Não podemos fazer isso. Nós vamos tentar aqui arrumar um jeito. Pegavam então o excesso de peso, jogavam para as águas. Quantas vezes Deus tem uma chamada ministerial para alguém, mas aí o pai e a mãe
Eu sei, com excesso de zelo, chego a dizer: escute, não é bem assim, fazer a obra de Deus é muito sério, nós vamos te ajudar, nós vamos te mantendo aqui, fica conosco aqui, de vez em quando você vai na igreja. Não é assim. Deixe pular no mar. O mar representa o mundo, para que esta pessoa ganhe almas para Cristo Jesus. Não impeça ninguém de fazer a obra de Deus. E o mar agitou-se ainda mais. Aí então os marinheiros disseram: não podemos morrer por causa deste homem que foge do seu Deus. Pegaram Jonas e lançaram no mar. Deus providencialmente enviou um peixe, não uma baleia. Baleia não. Do hebraico dagadol e do grego ketos, peixe grande. Escute isso. E o peixe providencialmente engoliu a Jonas. E dentro de Jonas, ou melhor, do peixe, Jonas ficou quantos dias? 3 dias e 3 noites, que apontam para o tempo em que Jesus passou entre a sua morte e a sua ressurreição. Naquele sepulcro aquático, com detritos alimentícios, com algas, aquele cheiro horrendo. Eu fico pensando como Deus é realmente maravilhoso. Como é que Jonas conseguiu respirar ali por 3 dias e 3 noites? Providência de Deus. Das entranhas do peixe ele orou e fez um pacto com Deus. Deus o ouviu e o peixe vomitou a Jonas na costa litorânea de Israel, com certeza no mar Mediterrâneo. E depois Jonas então recebe a segunda chamada de Deus e vai a Nínive e prega, e os ninivitas todos se entregam ao Senhor. O período em que Jonas passou no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, fala do interregno entre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Moisés, tentando diplomaticamente convencer também a Faraó, apresenta uma tipologia dos 3 dias. Ele disse: permita-nos que saiamos do Egito, numa distância de 3 dias, para oferecermos sacrifícios ao Senhor. Isto aponta para o período do interregno entre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Muito bem, ponto 7, senão eu não consigo concluir dentro do meu horário. E eu acho o horário uma coisa muito séria, muito séria. A importância da ressurreição. Queridos, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo fala sobre a ressurreição. Por quê? Porque muitos líderes da igreja de Corinto não acreditavam na ressurreição de Cristo Jesus. E Paulo dá um grande destaque à ressurreição de Cristo. Eu acredito que nós cristãos não devemos apenas nos prender a esta questão: Cristo ressuscitou, mas sim a principal questão: Cristo está vivo e aqui conosco em nosso meio nesta manhã. Vamos virar a página, por favor, e vamos falar sobre a credibilidade da ressurreição de Jesus. Todo milagre tem que ser comprovado, e eu disse que o maior milagre registrado na Bíblia Sagrada é a ressurreição de Cristo, e como o maior milagre, a ressurreição foi também comprovada por Maria Madalena, comprovada pelas outras mulheres, por Pedro, pelos discípulos que seguiam para Emaús, comprovada depois, quando simplesmente no 8º dia, depois que o Senhor já havia feito a mudança na sua estrutura apostólica, quando Matias já havia sido escolhido para substituir a Judas Iscariotes, e na sequência, quando ele se manifestou aos apóstolos junto ao mar da Galileia, quando apareceu também no monte da Galileia, possivelmente o Monte Tabor, o monte da transfiguração, quando ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Olhem só, tudo são comprovações. Ele foi visto por Tiago, e quando deu instruções aos seus discípulos no monte da ascensão, mas principalmente quando Paulo o viu. Tem uma expressão que eu quero que você veja aqui, leia comigo, por favor, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 8. E afinal, depois de todos,
foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Olhem, Paulo disse, como um nascido fora do tempo. A minha tradução diz, como um filho abortivo. Era assim que Paulo se considerava, um filho abortivo. Ele se considerava um ser desprezível, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas a este ser desprezível, Jesus lhe apareceu. Bendito seja o nome do Senhor. Fatos notórios da ressurreição de Cristo. Primeiro, a tumba vazia. Vocês sabiam que os sacerdotes espalharam uma versão enganosa, e para isto compraram a soldadesca romana, de que após a ressurreição de Cristo, simplesmente esta versão dizia que os soldados que protegiam a tumba dormiram e os discípulos removeram a pedra e sumiram com o corpo de Cristo. Foi a primeira versão enganosa. Segunda, que Jesus não havia morrido, mas sofrera apenas uma síncope, uma perda de sentidos. Meus irmãos, a Bíblia diz em João capítulo 19, acerca da crucificação de Jesus, que o soldado iria quebrar as pernas de Jesus, mas não fez porque ele já estava morto. Então a morte de Cristo foi confirmada. São versões enganosas para tentar simplesmente criar aqui um contraditório contra a ressurreição de Cristo Jesus. Na sequência, é bom que nós saibamos que depois da ressurreição de Cristo, como vimos na festa dos molhos, que agora o dia do Senhor não é mais o sábado, mas sim o domingo. E por último, a organização da igreja, ela realmente deu certo. A igreja nasceu, cresceu e se fortaleceu, porque o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. Resultados da ressurreição, para abreviarmos aqui. Primeiro, através da ressurreição, nós passamos a crer verdadeiramente na divindade de Cristo. Escute o que eu vou dizer aqui. Em 1982, o pastor Bernard Johnson, quem conheceu Bernard Johnson aqui? Deixe-me ver. Muitos. Um dos maiores pregadores do mundo. Ele era americano, mas foi radicado no Brasil e fez um brilhante trabalho no Brasil e em vários países. Ele pregou uma mensagem intitulada Cristo Vive. Talvez aqui alguém se lembre, pelo menos os que têm a minha idade, no ginásio de esportes Rio Vermelho. E Bernard Johnson disse naquele dia que havia chegado dos Estados Unidos, onde estava morando novamente, e ele foi pregar numa universidade. E no meio da sua prédica, um aluno levantou-se e disse: como é que o senhor tem coragem de vir pregar para nós acerca de um Cristo triunfante, poderoso e vitorioso? Um Cristo que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Se ao morrer, ele foi sepultado numa sepultura emprestada. Ele disse: é verdade, o meu Cristo foi sepultado numa sepultura emprestada. Mas como? Se ele era Rei dos Reis, não tinha sequer dinheiro para comprar uma sepultura, como costume da época, mas foi sepultado numa sepultura emprestada pela família de um senador honrado, José de Arimateia. Bernard Johnson disse-lhe: é porque Jesus só queria passar um finalzinho de semana na sepultura, por isso ele não gastou dinheiro em vão, ele ressuscitou. Aplauda Jesus comigo nesta manhã. Como resultado da ressurreição, também nós temos a garantia da justificação. O que é justificação? É tornar uma pessoa justa. Escute o que eu vou dizer. Nos tempos bíblicos, quando alguém cometia um crime, o mesmo era julgado e sentenciado a dias, meses ou anos de prisão. Quando o elemento saía da prisão, ele recebia uma placa de mármore com uma inscrição intitulada Tetelesti. Eu falo sobre isso aqui neste livro que eu tenho à disposição dos irmãos, está ali atrás. O que queria dizer aquela inscrição? Totalmente pago. Vá, não erre mais, dizia o coordenador do presídio, leve esta placa de mármore. Se alguém colocar o dedo em riste contra ti, acusando daquelas práticas erradas, diga que você agora é uma nova pessoa e que você cumpriu sua pena. O curioso é que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, em João 19:30, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
está consumado. Essa expressão no grego está consumado é tetelesti. Sabe o que isso quer dizer? Que ninguém mais pode me acusar dos erros que eu pratiquei no passado, porque Jesus cumpriu tudo por mim, pagou tudo por mim na cruz do Calvário, e com a sua ressurreição, Ele me justificou, louvado seja Deus. Por último, para concluirmos aqui, eu preciso da equipe de louvor comigo. Nós temos agora Cristo como nosso sumo sacerdote eterno. Eu quero que você se levante e ouça o que eu vou dizer aqui nesta manhã, por favor, todos em pé, por favor. Cristo, aguarde aí, viu, equipe? É o nosso sumo sacerdote eterno. É Ele quem media as nossas questões junto a Deus. Nesta manhã talvez você esteja dizendo para si próprio, para a sua consciência, que é o mais eficiente de todos os tribunais: eu fiz algo que desagradou a Deus. Como é que eu posso me redimir desta culpa? Já confessei ao Senhor, mas há um peso sobre os meus ombros. Conta-se uma história interessante, eu quero que você ouça isto. Haviam dois irmãos, Joãozinho e Maria, criados pela avó. Moravam num lugar bucólico de muito verde, numa chácara isolada, onde havia um lago e alguns patos que vovó criara nadavam sobre suas águas calmas. As tarefas domésticas eram divididas entre Joãozinho e Maria. Um dia Maria lavava as louças, varria a casa, limpava tudo. No outro dia era o dia do Joãozinho. Alternadamente cumpriam as tarefas domésticas. Mas menino elevado por natureza. Certo dia Joãozinho pegou uma pedra e atirou no lago e matou o pato de estimação de sua vovó. Sua irmã viu e disse: ah, Joãozinho, eu vi, e não vou mais lavar louça, não vou varrer mais a casa, você vai fazer tudo no meu lugar, porque se você não fizer, eu conto para a vovó que você matou o pato dela. Não faça isso, vai ser o meu fim. E ele se desdobrava todos os dias, lavando as louças, lavando roupa, limpando a casa, varrendo o quintal, dando comida aos animais. E os dias passaram-se, e ele cansou-se daquela escravidão. Um certo dia a vovó estava fazendo um tricô na varanda da chácara, e Joãozinho disse: eu não aguento mais este sentimento de culpabilidade, eu vou me libertar desta situação, é hoje. E aproximou-se de sua avó. Maria ficou olhando, pensando o que ele vai fazer. Será que ele vai ter coragem de confessar? E quando ele chegou diante de sua avó, depois de muitos dias de escravidão essa imposta por sua irmã, ele disse: vovó, e começou a chorar. Ela disse: eu sei, Joãozinho, você quer dizer que matou meu pato? A senhora sabe quem foi que contou? Faz tanto tempo. Eu vi. Mas então por que a senhora não me surrou, não me castigou? Ela disse: não, eu queria lhe dar uma nova chance, eu queria que você confessasse. Você vai deixar de ser escravo da sua irmã, Joãozinho. A partir de agora, você está perdoado, meu filho.
E a avó abraçou o neto e beijou. No dia seguinte, Maria cumpria suas atividades, e alternadamente Joãozinho, e a paz reinou naquela casa. Alguém matou o pato da vovó. Alguém matou o pato da vovó e está triste aqui nesta manhã. Tem alguém com um sentimento de culpa terrível. Tem alguém que não aguenta mais esconder o que fez. Tem alguém triste. E o diabo te escraviza neste sentimento. Ele diz: não há perdão para ti, não há mudança de situação. Mas Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. Ele sabe que você matou o pato. Ele só quer que você confesse. E aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu quero que você olhe para mim. Há o sangue precioso que perdoa nesta manhã. O chuveiro do Calvário está aqui erigido, aspergindo sangue sobre corações de pessoas que precisam de perdão, de uma nova oportunidade. E se você sentir de Deus, saia da sua cadeira, do seu banco e venha aqui à frente em nome de Jesus. Deus sabe que você matou o pato da vovó, mas Deus só quer ouvir de ti esta confissão nesta manhã. Talvez não seja um pecado para condenação, mas algo que você fez que te inquieta, você quer se livrar disso, você não aguenta mais ficar escravo deste sentimento. Então venha, vamos orar juntos nesta manhã. O sumo sacerdote eterno está aqui para te receber. Venha, em nome de Jesus. Pode sair da sua cadeira. O que você sentir de Deus é real. Deixe Deus falar o teu coração. E vamos orar juntos nesta manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prontinhos? Em nome de Jesus. Ninguém precisa. Se alguém precisa, sai e venha, porque eu vou começar a orar. Em nome de Jesus, venha. Deixe Deus usá-los. Estenda as mãos aqui à frente em nome de Jesus. Vamos orar por esses irmãos queridos desta manhã. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus te apresentamos estas vidas preciosas, irmãos que carecem, ó Deus, de um toque libertador da tua parte. Asperge o teu sangue, Jesus, em cada coração. Perdoai-os, perdoai-as, livre-os, ó Deus, deste sentimento de culpa. Tu és o nosso sumo sacerdote eterno. O Senhor é aquele que é o mediador entre Deus e nós, míseros pecadores. E através do seu sangue nós temos acesso à presença de Deus. Através do seu sangue passamos a ser, ó Deus, isentos de qualquer culpabilidade. Através do sangue precioso do Senhor, somos mais do que vencedores. Maior é o que está em nós. Alegra seu coração, alegra seu coração. Maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Se é verdade, aplauda Jesus comigo nesta manhã. Maior é o que está em nós. Deus abençoe. Assentem-se. Em nome de Jesus, viu? Deus abençoe, Deus abençoe.